Sim. Mas quando João voltou para olhar, ele viu um cordeiro. Que diferença de um leão? Ele disse: o leão tem prevalecido. Veja, novamente eu posso usar isso ali. Deus escondido em simplicidade. Ele disse: aí está um leão. Esse é o rei das bestas. O leão tem prevalecido. A coisa mais forte que há é um leão. Eu tenho me assentado nas selvas da África e ouvido as girafas gritando e o grande e poderoso elefante balançando sua tromba no ar, ui, 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 e ouvido os selvagens do deserto gritando seus clamores sanguinários e ameaçadores, e as batidas até Billy Paul e eu num pequeno e velho lugar coberto com varas, e ouvindo à distância um leão rugir, e tudo no deserto calava. Mesmo os grilos param de gritar. O rei tem falado. E Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Deus abençoe-nos. Vamos ler São João capítulo 1, verso 38. Jesus, pois, movendo outra vez muito em si, veio ao e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. A irmã do defunto disse: Senhor, já cheguei, porque 4 dias. E Jesus, me dito que se verás a glória de Deus, tiraram a pedra, e Jesus, dando os olhos para o céu, Pai, agradou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isto por multidão, que para creiam que enviaste. Tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, para fora. Saiu, tendo mãos e os pés ligados com faixas e o rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligou e deixou ir. Grande, estamos aqui para desfrutar mais daquilo que o Calvário tem oferecido. Sabemos que é uma possessão nossa. Não queremos deixar para o inimigo. Precisamos que o Senhor, do momento, fortaleça a nossa fé para tomar-se daqui que o Senhor já nos deu.
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Pode estarmos. Tirem a pedra. O defeito de cada um de nós é querer que Deus faça tudo. Aí vem a pergunta: ele já não fez tudo? É depois que ele fez tudo, temos que ele faça tudo ainda, até o que é nosso, o que nos pertence, aquilo que nós temos, nós temos que enfrentar. É como você fazer uma oração: para-me um serviço, e você não sai de casa, você não vai em busca. Como que você quer preparar quando você tem que fazer parte? Eu vou esperando, você tem fé para ficar aqui esperando em casa, de papo, né? Eu espero. Manda alguém telefone que está precisando de trabalhar. Você ora a Deus, você vai atrás. Você pede o emprego, mas você sai de casa procurando. Tem que ser assim. Esse é o lado do ser humano. É o que supre todas as nossas necessidades. Mas nós cumprir também o nosso lado. O sábio Salomão, preguiçoso, vai ter com a força. Você já viu como é que trabalha? Trabalha dia e noite. Então, já é uma lição para o preguiçoso ir ter com a força. Isso é para ele trabalhar. Prepara a sua casa, ele armazena alimento. Não é errado fazer isso. É errado você uma casa e construir outra. É errado você ter um carro e outro. Não é errado. Errado é você colocar naquilo que você tem. Mas não é errado você ter prosperidade. Nada de erro. E tem uns que outros pensado em falar no mais conhecido, mas porque no final da mensagem aqui foi mudado. Então eu pensei em falar mais conhecido mesmo, Deus em carne. E trouxe tudo aqui para Deus em carne. E agora eu tenho que falar sobre aquilo que nos faz fazer. Não é deixar para Deus fazer uma coisa que é nossa. Deus deixa aquilo que é para nós fazer. Enquanto nós não fazermos, Ele não pode entrar em cena. Se nós entendemos com esta leitura, é um parágrafo muito pequenino que eu tenho aqui, Luto 275. A sepultura. Ali estava um homem. Ali é Deus em carne. É as duas coisas. Um homem, mas Deus em carne. Que poderia ter dito à pedra: dissolva-te. Era de carne. E ela se dissolveria. Mas ele disse para aquelas mulheres, aquelas pobres mulherzinhas, pequenas mulheres jovens, ele disse: a pedra.
Não basta ele ressuscitar. Você tem que deixar, mas tem pedra, então tira. A primeira pedra que nós já aprendemos é a você tirou a pedra de agir. Se é na hora que você precisa de cura, de sação, de relação, a primeira coisa que se tira é a incredulidade. A incredulidade. Você vai resolver todas as coisas fáceis e fácil. Mas tem que tirar a incredulidade. Será que vai me atender? Então, antes de Deus atender nós, eu acho que pelo isso Deus não vai nem me responder. Mas quando você tira, eu acho que o que eu fiz vai me atrapalhar. Será que vai? Tira tudo. Aí você ele entrando em cena. Nós já temos aprendido isso, mesmo o irmão. Jesus falou para ele que o diabo queria ir andada nele. Então tem coisa que Deus permite passar. Deus para Pedro, mas eu não vou deixar. Você é meu. Eu não vou deixar ele ser andar. Ele disse isso. O diabo pediu. E eu retirei. O diabo pediu. Eu vou deixar. Agora você tem que eu roguei por ti. É isso daí. Você tem que ter. Você precisa crer. Tira a incredulidade. Aqueles problemas que você teve ali, tira todos eles, creia somente em isso. Aquilo que é para eu fazer, eu vou ter que fazer. Aquilo que é para você vai fazer, Deus não vai fazer. É você quem tem que fazer. Aprendeu com Marta? A pedra, as pobres mulheres, frágeis mulheres. Ele poderia, a pedra, diz o profeta, dissolveria. Mas ele não fez. Você pensa que é uma pedrinha? É uma pedra na túmulo, é uma pedra do tamanho. E o peso daquela pedra? Jesus não tinha que pensar. Jesus tinha que pensar no que estava a pedra. É defunto. Ele ia dar jeito naquilo. Mas até no defunto tem uma pedra. E Deus, eu não vou tirar. Quem tirar é vocês que colocaram. Depois nós já sobre isso na leitura aqui, a gente já pregou isso. Mas vamos pensando mais um pouco que Deus não faz o que eu que fazer. O que é para fazer, eu vou. Deus vai fazer o que eu não dou de fazer. Você não dá conta. Então, elas davam tirar a pedra. Tirou. Não disse ajudou, porque ele não diz assim, vamos tirar a pedra. Então não é com ele. Ele diz, tirar a pedra. Era com as pessoas que estavam presentes. Então você tira a pedra e deixa o defunto fedir a mim. Porque a exclamação, ele já está com o maneiro. Já faz 4 dias. Já caiu, já puseu o nariz. Você tira a pedra que é jeito no defunto e vai dar vida para ele.
ele vai fazer nele voltar ao normal. É só você crer. Amém? Então a gente aprende. Tem coisa que Deus faz. É eu quem fazer. Eu quem tenho que fazer. E vamos prosseguir aqui. Deus não livra você da cova. Foi preparado a cova com leões famintos para poder comer. Aquele estava adorando outro Deus que não fosse, que estivesse orando outro Deus. Naquele tempo um rei era para eles, porque falou, acabou. E aqueles homens de Daniel prepararam essa contra o Daniel e o próprio rei. O rei amava Daniel. As pessoas não amavam a Daniel e não sabia que aquelas pessoas eram inimigas de Daniel, e para o rei fazer uma lei, assinar a lei, porque os inimigos de Deus sabiam que Deus não orar para o rei, continuar orando para o Deus. Eles ficavam sondando depois da lei já assinada pelo rei, ficaram esperando, espreita, ver o que Daniel fazia. E eles vinham todo dia, 3 vezes ao dia. Daniel abria a janela do lado de Jerusalém, estava na Babilônia. Ele foi entre os pagãos, mas ele abria a janela de Jerusalém, ele sabia que aquela dava para o lado de Jerusalém. Ele abria, dava 3 vezes ao dia a Deus. Mesmo no cativeiro. Tem hora que Deus permite você ir ao cativeiro. Eles eram bons homens, mas por causa do erro de todo Deus, eles estão no meio para eles dar exemplo de que eles criam em Deus. E Deus sempre de uma pessoa dura. Naquele dia, Deus fez 3, 4 com o próprio. A gente sabe também. Mas chega esse momento, quer que Deus te livra. Orou, você pediu a Deus. Deixa isso não. Deixa isso vir. O Senhor diz, não deixar de ação. Já fiz a oração. Então agora vigia. Já aprendeu a vigiar, né? Um olho fechado e outro aberto. Isso é vigiar, diz o profeta. Talvez você esteja vigiando assim. Não, é estar orando, dormindo. Vigiando, olho fechado e outro. Aí você vigiando. De um lado você ora, você vigia. E ali Daniel, ele enfrentou todo o problema e Deus, mesmo melhorando a Deus, Deus não ele dava. Sempre Deus quer dar testemunho maior, através dos seus filhos, seus eleitos. Deus quer dar algo, mostrar para Satanás de que Deus tem filhos que o obedecem. Nele, não importa com a morte. E foi isso que Daniel fez. Orou ao seu Deus, mas agora o rei tinha sua palavra. O rei tinha que mandar lançar Daniel na dos leões, porque ele não era rei. Ele tinha que cumprir, amigo de Daniel. Mas ele tinha que fazer.
Ele tinha que permitir aquilo acontecer. E o que aconteceu é que quando jogaram na cova, vocês conhecem, os leões não fizeram nada, estavam famintos. Pode até, eu não tenho coragem, você pode estar perto do leão quando ele está com a barriga cheia. Porque a hora que ele está faminto, o ar. Aqueles leões estavam para poder uma lei daquela para o leão comer mesmo o indivíduo. Então ele estava em alimento, aqueles leões. E eles pegaram e jogaram na cova. Deus livrou Daniel da cova. É que nós queremos que Deus nos do problema, mas Deus livra. Ele quer que você dê um testemunho lá no problema. E Ele quer fazer maior também. O mesmo foi Lázaro. Maria e Marta mandaram avisam que Lázaro rico está doente. Então Jesus ouviu, ao invés dele parar, que já tinha fugido daquela cidade, tinha sido perseguido. Mas ao invés dele ir para aquela cidade, ele distanciou mais de Lázaro, distanciou de Maria e Marta. Não deu muita importância àquelas palavras. Lá seu amigo até que Lázaro morreu. E Jesus, seus discípulos, voltar àquela cidade, porque lá você dorme, está bem. Aí eles falaram o linguajar que eles sei, Lázaro. Mas mestre, eles perseguiram nós, não importa, nos 4 horas do dia. Então vamos lá. Quer dizer, tem uma hora que é dia, tem uma mudança. Vamos. E foi nisso que eles fizeram. Por que Jesus fez isto? Para que não tivesse a cura, tivesse uma ressurreição. Ele podia ter ido, que Lázaro estava doente, mas foi a hora que Lázaro estava morto e Ias morto. Então aquilo foi para abrir mais a glória de Deus. Para que Deus fosse mais glorificado, não apenas numa cura, mas numa ressurreição. Então tem coisas que desafiam Satanás e permite nós passar aquilo. E depois ele mostra para Satanás. Viu? Ele não dobrou a você. Ele creu em mim. As coisas acontecem. A vida de Daniel na cova era para destruída. Mas Deus fechou a boca dos leões. Quantas aplicações que você queira fazer, porque o diabo também é o que está ao redor, rugindo nos tragar. Como as pessoas podem entender isso? É como leão. Jesus é o leão da tribo da... Os dois lados você tem que ver. E o diabo, ele vem para te destruir. E Jesus é o leão que vem para te render. Amém? Então, ele destruído foi. Deus fechou os leões. Então Deus livrou ele da cova. Deus livrou ele na cova. É tão simples. Deus não livra você do problema, mas Deus livrou você no problema.
Aquilo que você tem que fugir, diz, fugir da aparência do mal. Você vê que tem mal naquilo ali. Tem uma aparência e você não foge, então você está indo no mal. A Bíblia já está tirando para você fugir do que parece ser mal. Eu estou falando dessas coisas. Nós encontramos hoje muita gente, muitos de nós, sem saber fazer, pensando que a vida cristã é a vida angelical. Vida sem luta, é uma vida sem plano. É uma vida de esforço. Não, a vida cristã é uma vida que se vence. Precisa lutar. Você não vai pensar que você tem a mensagem que tem hoje. Olha, eu tenho poder, tudo. Vai à luta. Você tem que. Não tem que vai parar de lutar e tudo. Não, você vai ser como um homem que está passando momentos difíceis, que está por lutas, que está por tentações, e ao ponto de você dizer, eu sou cristão, é muita luta, é problema, muito erro, é muita sujeira, e você trabalhar no meio de tudo isso. E tem hora que você pergunta para si mesmo, que eu sou um cristão, eu deveria ser melhor, porque estou agindo desse jeito. E você aprender, não é um anjo, que você é um homem. E que Deus, aquele trabalho, Deus a igreja, Deus na rua, em qualquer, Deus te quer no meio da tentação, quer lá, te livrar lá. Eu sempre gosto de ver a vida cristã, não é aquela que cai, é aquela que fica de... Se você vai, não é próprio cristão. São Paulo já avisou, aquele que veja que não caia. Quando você cai, você já prestou atenção na coisa, você já deixou Deus, você já deixou de tomar conta, sentimentos naturais, conta. O irmão Branham diz no sinal, ele diz, o nosso espírito se torna tão rebelde que duvidamos que somos filhos. Se torna rebelde, e torna rebelde. Por isso, de luta, de tentação, que cada um tem que enfrentar, mas saber que você é mais do que vencedor, que vencedora. Você crê nisso? Tem palavra, Deus vai livrar no problema, não do problema. Vai te livrar na cova e não da cova. Então até cair na cova, tem que sofrer, luta, tem que dar testemunho de fé, como Daniel deu. Senão, você não pode obter vitória. Você tem que sofrer como Pedro sofreu. Mas Jesus diz, eu roguei, Satanás vai te ser. E eu não vou ser disso não. Ele vai andar. Você é dos dele? Não. Primeiro a ser andada. Oh, como você pode falar não é de Jesus, sendo que você... Você, aquele homem... Não, eu nunca. Como é que. Nunca viu Jesus? Ao diabo cedo. A mente dele passou a mim. Até que olha, não adianta você falar. A sua própria voz denuncia que você é um dos dele. E quando ele, pela terceira vez, o gato caiu em si. E ele disse que ia acontecer. E aquilo aconteceu porque pegou aquelas 3 vezes. Mas a segurança
Pedro é que Jesus, eu roguei por. Irmãos, no trabalho, na rua, no lar, dificuldades, nas doenças, nos problemas, vou saber que Deus tio, porque o diabo, através da nossa própria carne, ele pede, e é a ação de Deus, dele fazer muita coisa conosco nesta terra. Você tem que saber que Jesus não vai orar por você, já orou. Jesus não nem para o céu ainda, irmão. E ele é o que pede. E ele já avisou Pedro, isso vai acontecer bem na hora de eu ser preso, morto. Isso vai com você. Mas eu roguei por ti. Ele rogou por Pedro ser o intercessor através do sangue. Não poderia eu nele hoje, que ele é o intercessor, depois o sangue foi vertido, e depois que ele saiu da intercessão, eu crer que ele já pediu a meu respeito, tem que crer que já foi. Ele já orou por mim. Se você tiver algum problema, luta, até alguma coisa, ele já orou por você. Ele não vai te livrar daquilo, ele livrar naquilo, certo? É nesse momento, como mesmo aconteceu com aqueles homens que fornalha. Tem hora que oh Deus, me livra da fornalha, tem misericórdia, não deixa eu cair na. E Saque Abednego podia orar a Deus. Deus não eles da fornalha. Deus livrou eles da fornalha. Lá dentro, onde o fogo era aquecido 7 vezes mais. Mas quando jogar Mesaque e Abednego dentro e fechar a porta, a tampa, e eles pensaram que lá já. A hora que eles abriram, os homens estavam andando lá dentro. E o rei perguntou, mas não lançamos 3 homens? Tem 4. E um tem aparência de deuses. Eles pagãos, eles tinham que falar isso, eles não podiam dizer, um é Deus. Eles eram pagãos, eram da Babilônia. Um tem aparência de deuses. E foi ele que os livrou lá dentro da fornalha. Aonde Deus não há fogo que queima. Onde Deus está, fogo que queima. Deus está, não para te comer. Então eu quero aonde? Onde Deus está. Porque se onde Deus não está, algo do mundo vai me queimar. O leão do mundo vai me comer. As ilusões. A carne. Bom, eu tenho aqui um parágrafo, era do início desta, que eu vou ter que falar isso no fim. Tinha que sofrer a tentação. Ele não precisava, mas tinha que sofrer. Por isso ele pode nos livrar na hora, porque ele pagou isso, ele sofreu por nós. Escuta, a de Jesus Cristo senta. Como isto foi o sangue de Deus? Deus não tem sangue. Deus não. Como poderia sê-lo? Porque foi o sangue criativo de Deus que ele criou para nos redimir. E veio naquele mesmo corpo que criou. Deu um corpo para ele morar. Os nossos corpos pelo sexo. Depois nós temos que passar os processos na vida cristã, que é água, sangue e vida, para recebermos o batismo do Espírito.
Jesus foi sangue criado, aquele germe que Deus criou e colocou ali de Maria. Maria não era uma deusa, ela era uma incubadora, semente do sangue. Deus tinha que sofrer tentação. Não podia sofrer tentação. Espírito. Como sofrer tentação? Então Deus, para sofrer tentação, gerou uma célula de sangue. E deu Maria. E veio assim o corpo de Deus. Maria não era o corpo de Deus, era o gene que Deus deu para ela. A Igreja Católica tem isso errado. Maria, mãe de Deus. Deus não é. Nem o Deus Espírito, nem o Deus carne. Não tem mãe. Para ter mãe, teria que ter natureza humana. Isto a Igreja Católica ensina. Natureza humana de Maria, mas o Espírito de Deus é Deus homem. Mas isso é da Igreja Católica. Mas você vê que aquilo foi a ação de Deus, a natureza foi Deus que a própria natureza, os genes, foi tudo uma criação, irmão. Diz na mensagem unida, é uma criação total de Deus, não é uma parte. Deus tinha que os genes, ele criou os genes, formou um corpo, gerou um corpo, nasceu no corpo, ele entrou no corpo. O Espírito Santo, vida de Jesus Cristo. É o que o irmão Brano ensina. O Espírito Santo. Não existe o Espírito Santo, Pai e um Jesus Cristo. O Espírito Santo ele é a vida de Jesus Cristo. Quando Jesus estava dizendo, Deus meu, por que me desastre? Ele não estava falando no céu, ele estava com um Deus que estava saindo dele. A natureza humana da natureza divina. Deus meu, por que me amparaste? Era a vida do Espírito Santo, a vida de Jesus, saindo dele no Calvário. Eu sei que os também não podem crer nisso, mas que depois foi lembrando, certo? Eu cria nisto antes de que eu fui isto agora, depois eu e 10 para cá, mas eu já criava isto antes, que o Espírito Cristo era o Santo, não é outro Espírito. Você pode ver que ele é um agente totalmente de Deus. Ele não tem nada de Maria, foi incubadora. O que cadeira tem de um pinto, um ovo? É cadeira só, põe o ovo, lá tem uma semente, ovo que tem H1, então ela tem só a caloria. Ela é incubadora, uma cadeira, foi o que Maria foi. Mas o lá dentro é Deus. Então ela não é de Deus. A chocadeira não é mãe dos pintainhos. Ela é cheira apenas. Ela deu aqui a caloria. Quando nasceu, ele é de Deus. Filho de Maria. Ele era conhecido como filho de Maria. Ele era conhecido. Mas era filho dela. Isso na hora que precisava. Mulher que diga que ele fizesse algo. Oh, está faltando vinho. Mulher, não mama. Mulher, que tenho contigo. Na hora chegou a água e vinho. O que Deus faz? O que ele faz? Vem cá, mestre Sala. Bota água. Pronto. Tem que trabalhar. Pôr água aí na talha. Põe
Agora, eles, é vinho. Eu quem fiz. Pois água foi você. Você tem que... Aí Deus vem e transforma aquilo. Você, a sua parte. Você do erro. A pessoa deve largar de fumar. Quando ela não vai comprar, manda comprar. E você aprender isso. Quem não também não compra. Quem bebe também não compra. Quem fume que compra. Quem bebe compre. Agora, muitas vezes ao usar o pai, um irmão, vai lá cachaça para o fulano, vai buscar um maço de cigarro. Não, quem é uma que vai buscar. Ele quem tem que pagar o preço, né? Nem você que vai dar dinheiro também não. Ele tem que pagar. É ele quem bebe. Ele quem vai buscar. O que você é isso. Quem largar de fumar, então não vou. Se alguém está me ouvindo e quer largar de fumar, largue de fumar. Todo mundo é como o irmão Brana. Foi lá e comprou um cigarro e levou por. Lembra disso? As pessoas dizem, se o irmão Brana fez, eu vou fazer também. Mas o irmão Brana dizia, é o cigarro que ele vai fumar. O irmão estava doente, pediu, e o irmão Brana levou. Foi o último, sabia, já por visão. Agora eu não tenho visão disso aí. Eu vou comprar um maço, ele vai fumar. Então, o Brana sabia. Ele e nunca mais. Até aquilo ali passado pela mana, a coisa não presta. Mas o rapaz não mais fumou. Mas não, ele vai fazer isso para as pessoas. Só porque o irmão Brana tinha direção de Deus, teve visão para fazer. E nós temos para as pessoas. A mulher não vai, ela não quer usar curta, mas compra uma roupa curta, tem que usar curta. Comprou. Quantas vezes, talvez o marido, pai, quer doutrina mostrar, está comprando, ela vai pôr. Se nós comprar, vamos comprar tudo. Certo? Por isso que você tem vontade de trabalhar, comprar com o dinheiro delas, para pecar com o dinheiro mesmo. Coisa errada com o dinheiro delas. Trabalhar para fumar com o dinheiro deles, beber com o dinheiro, adulterar a vida deles. Se você não fugir daquilo, você nunca vai ser liberto. Você precisa fugir daquilo. Fugir da aparência do mal. Você tem que fugir daquilo. Mesmo no seu trabalho, mesmo na conversação com homens ou com mulheres, você tem que fugir da presença de muitas pessoas, porque sabe que tem uma aparência séria, uma aparência de cobiça. Fugir daquilo. Aí não vai hoje, vai amanhã. O diabo está te amansando. Você pensa que o diabo te trata? Não, o diabo te trata assim. E ganhar. Depois ganhou, você vai gemer. Visto da pessoa, vontade de suicidar. Aí o diabo para ela toma um comprimido. Aí depois começa a chorar. Porque não vai. Quer suicidar, pular do prédio, não cai quietinho lá no chão, sempre dá um grito. O diabo caiu. O diabo forçou-se a fazer a coisa errada, ele sai de cena, cobiça, adultera. Aí o diabo levou, o diabo sai de cena. A mulher, o que eu fiz?
E agora? Para fazer aquilo, o diabo te deu, tirou sua vergonha. Foi e fez. Agora você vai pagar daquilo ali. Então aqui, o próprio Cristo, Deus sofrer tentação. Ele não pôde sofrer tentação. E ele tinha que ser a tentação sexual. Você pensa que Deus sabe como se livrar de mulher seminua, provocante, mesmo no jornal, revista, mesmo na televisão, ou mesmo perto de você, seu trabalho. Ele foi tentado, caiu. Ele está armado para deixar você tentado. Não é que ele vai tirar a tentação, você vai ser tentado. Ele não deixeis em tentação. Você é tentado, tem que ir a Deus para cair. Jesus tentado, não. Aí as pessoas malignas, elas vêm e faz de Jesus vivendo com uma Helena e com essa e com a, como se Jesus fosse um adulto. Um que pregou contra adultério, contra casamento. Ele mesmo ia falar aquela coisa. E ele era. E são homens malignos na terra. Ele foi tentado, mas não caiu. Ele foi tentado por Maria Madalena. Ele foi tentado pela Samaritana. Ele foi tentado pelo sexo. Mas ele não caiu. Eu sei que você vai dizer, mas tem. Não. Até quem disse. Se ele foi tentado por Maria Madalena, tentado pelo sexo. Ele era Deus. A parte de Deus vence, mas a parte de Deus vence. Aquele é o momento que você é tentado, mas necessita de naquela hora da tentação para você poder ver o sexo. Jesus venceu. Deus que foi sua tentação. Estou terminando. Ele tinha que sofrer a tentação sexual. Ele tinha que sofrer todo de tentação. Ser tendo pelo diabo em riqueza, poderes e domínio. E assim por diante. O diabo tentou ele de todo jeito. Olha, tudo isso se prostrado me adorarem. São Mateus 4. O diabo estava Jesus num lugar lá no templo, e aí começa a Bíblia para Jesus também. Você pode pular daqui, porque está aí. O diabo sabia, ele está me vencendo com o que está aí. Eu vou dar para ele também o que está aí. Que o diabo não tem, que o inimigo também não tem escritura para citar para nós. O diabo tem escritura do próprio Deus citar para Jesus. Você pode pular daqui de si, porque os seus anjos darão teu respeito. 91. O diabo se 91 para Jesus. O seu dará ordem a seu respeito para que não tropece em alguma. Ele diz: não tentarás os seus. É assim que livra do inimigo. Podia ter dito, se Jesus, dualista, se Jesus não fosse Deus, o próprio de olhar para ele e diz, bom, diz, não tentarás o Senhor teu Deus, não és Deus, tu és um filho. Não podia fazer. O diabo sabe mais do que os trinitarianos. O diabo e muito mais. O diabo não replicou Jesus. Ao Senhor teu Deus servirás. E ele disse, adorar teu Deus, mas tu não és Deus. O diabo não podia fazer isso. O diabo sabia que Cristo era Deus em carne. Pregando Deus em carne.
Ele não sabia. O inimigo sabe, mas o diabo, você vai encontrar pessoas que não sabem. O diabo sabe. O diabo conhece mais a Bíblia do que o povo pentecostal. Olha, ele só fazer certas coisas, mas ele até crer em Deus. Você pode olhar no diabo e falar, pode estar tremendo, só que não adianta nada. Não obedece, coisa que o diabo não pode obedecer. Então, o que ele vai fazer, o que o crente vai fazer, ele vai obedecer. O que o diabo não pode obedecer a palavra, mas pode obedecer. Amém. Eu encerrando, só vou ter que repetir isso aqui outra vez. E tendo clamou com grande voz, Lázaro, sai para. O defunto saiu. Mas olha como estava. E os pés com faixas. Isso aqui você vê que essa forma de lamento vem de milhares de anos. Hoje mudou. Certo? Hoje você já não vê defunto feio, defunto faz maquiagem nele, para o defunto que fica bonito. Defunto. Mas ele barrava um lenço e a boca. Hoje não, esse não abriu. Como vai abrir, filho? Tem que ler. Vai abrir a boca, nem o defunto, Cico. Mas para poder citar o que tem que acontecer. Se tem alguma, Deus vai ter que tirar o poder da cola. Entende? Porque faz tudo perfeitinho. Já amarrar mais o pé dele. Agora está tudo certinho, ajeita tudo, fica. No tempo de Jesus, amarrava para não abrir a boca, amarrava os pés. Estou falando pela Bíblia aqui, ó. Estou lendo a Bíblia. E o defunto saiu, tendo as mãos ligadas com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Essa forma é antiga. E aí vem Jesus. Ele mas pôr a mão no ele não pôs. Mesmo ressuscitar, ele ressuscitou. E o defunto de lá, mas saiu amarrado. É o que está aqui na Bíblia, não adianta diferente. É o que está na Bíblia. Mandou ele levantar, ele levantou. Levantou, mas os pés estavam amarrados. As mãos amarradas. A boca estava amarrada aqui. Aí Jesus diz, desatai-o. Jesus quer desatar de fundo. Mesmo depois que ele curou. Então o que você espera Deus fazer. Mas ele já te levantou do mal. Você mesmo, saindo. Esperando Deus fazer mais. E ainda, ele já aquilo, o essencial ele fez, colocou de pé. Lá vem para fora. E Lázaro, mas os pés estavam. Mas tinha irmãs dele para desamarrar. Desamarra. Tio. E ir. Assim você encontra homem ressuscitado, desatado. Muitas vezes Deus nos citou da nossa vã maneira, mas nós não desatamos. E fica esperando que desate. Ele não vai. Tire a pedra. Desate. Ele e faz o que pode fazer. Mas o que pode fazer, ele deixa você fazer. Pai Celestial, ajuda-nos a cada momento a ter uma fé
que supera o intelecto. Porque o intelecto acha que o Senhor tem que fazer estas coisas, enquanto diz não. Eu faço o principal, eu ressuscito, mas eu ressuscito, mas você tira a pedra. Eu te preservo dentro da lava. Você vai ser lançado na... Eu te preservo vivo da fornalha, aqueça 7 vezes mais. Porque eu estou com você. Você vai cair na fornalha. Você tem momentos de... Por isso o Senhor mesmo vieste e disse, através da oração do Pai Nosso, é para livrar-nos de todo mal. Isto é o que nos livra, não nos deixe cair em tentação, mas livra. É isso que nós queremos, Senhor, nos deixe cair. Não está aí, tem tentação na igreja, tem no serviço, tem tentação. Tem tentação nos colégios, lojas, em todos que se vai, nos supermercados, tem tentação. Não nos deixe em tentação. Ajuda-nos na sua presença. Livra-nos deste mal. Em nome do Senhor Jesus, que cada irmã possa levantar, superar as lutas, ações e saber que está nos guardando. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Você precisar de um amigo, chame Jesus, uma rocha firmada abrir. Chame Jesus, ali peso da cruz. Chame Jesus. Se a vida para sangrar, chame Jesus. Se a lágrima chame Jesus. Se seus olhos perderam a
chame Jesus.